Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao podcast Carreira e Suas Vozes. Eu sou Cláudia Cardillo e hoje nós vamos falar sobre um tema essencial para os dias atuais: liderança com consciência, autenticidade e impacto real. Em um cenário corporativo cada vez mais acelerado, marcado por pressão, ansiedade e excesso de demandas, como desenvolver líderes mais humanos, estratégicos e emocionalmente preparados. Para essa conversa tão necessária, tão importante, eu recebo a doutora Lívia Mandelli, que ela é especialista em remodelagem comportamental de executivos, PhD em psicologia organizacional, mestre em liderança, psicopedagoga organizacional e administradora. É também professora da Fundação Dom Cabral e autora do livro mais recente, O Diário da Liderança, 365 Dias de Expansão da Consciência, o Agir com Convicção. Ao longo dessa entrevista, nós vamos entender como a escrita, a inteligência emocional e a neuroplasticidade podem transformar padrões mentais, fortalecer a autoliderança e criar líderes mais conscientes e preparados para inspirar pessoas e fortalecer os resultados. Fique com a gente até o final desse episódio, porque ele está repleto de reflexões profundas. Seja muito bem-vinda, doutora Lívia. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui hoje com você, principalmente para a gente dialogar um pouquinho sobre, como você disse, um assunto tão importante para todo mundo, né? Nossa cabeça fica tão ali na empresa, nos resultados, e a gente acaba esquecendo de coisas essenciais, e uma dessas coisas, se eu posso chamar de coisa, somos nós mesmos, né? Somos nós mesmos e a gente precisa aprender a ler o novo mercado, né? Esse é um ano muito especial porque é um ano de implantação da NR1 e a gente já percebeu o quão importante é isso, né? É dar importância à liderança humanizada, trazer uma liderança mais consciente para fazer com que as pessoas fiquem menos doentes também nos seus locais de trabalho, né? Sem dúvida alguma, você sabe que a gente ouve muito, né, das empresas, assim, as pessoas são o nosso maior patrimônio, né, mas na hora da crise, quando aperta alguma coisa, a primeira coisa que as empresas fazem é: vamos demitir gente. Então, seriam mesmo as pessoas o maior patrimônio das organizações? Ou essa é uma fala de um imaginário criado para que as pessoas entendam que elas são importantes? Seriam as pessoas importantes mesmo? Então, quando a gente começa, acredito que a olhar, né, uma sociedade que veio ali de um comando e controle muito forte, né, de uma meritocracia muito forte, é claro que isso ia esbarrar em saúde mental. É claro que uma hora as pessoas iam, né, o elástico emocional das pessoas ficaria muito mais, muito tensionado. Então, quando a gente vê a NR1 vindo aí à tona, a gente fala: ufa, agora eu posso respirar, no sentido de que as pessoas vão começar a pensar sobre como a gente precisa desenvolver relações dentro das organizações que não sejam da forma jurássica que a gente fazia em 2019. E não é só 2019, porque se a gente olhar para a década de 70, a gente sabe como a liderança, não existia liderança humanizada, não existiam pessoas, eram empregados, né, naquela época se chamavam de empregados, e toda a liderança era pautada no medo, né, no berro, no acender o cigarro e bater a porta, né, de deixar o funcionário sempre com medo de quem fazia gestão. E se a gente olhar lá para trás, desde a era da Revolução Industrial, já foi, a liderança ela já era assim, implantada e pautada no medo, e as máquinas elas trouxeram já esse despertar da doença da saúde mental, porque o próprio barulho, o ruído, ele faz com que as pessoas adoeçam. E você traz esse ano, principalmente lançando esse novo livro, você aborda muito a questão da liderança. O que significa na prática liderar com convicção em um ambiente corporativo, trabalhar por pressão, ansiedade e resultados constantes? Cláudia, essa pergunta ela é muito boa, porque, veja só,
a minha experiência com diversos executivos aí, então, mentorando executivos, executivas, fazendo workshops dentro de organizações, dando aula, né, lá na Fundação Dom Cabral, eu percebi cada vez mais as pessoas longe de si mesmas. Então, é assim, eu lidero com a cabeça de que se eu atingir resultado, tá tudo bem, eu mantenho o meu emprego e as coisas, elas continuam, continuo empregado e tá tudo bem. Isso não tem uma convicção do meu ser aqui dentro. Então, o liderar com convicção, ele não significa uma pessoa que entrega resultado a qualquer custo e uma pessoa que tem todas as respostas. Mas a convicção é como se fosse um caminho para a gente encontrar ali diria que, clareza interna, sabe? Onde os ambientes não ajudam isso, porque aí tem pressão, tem ansiedade o tempo todo. Então, a convicção, liderar com convicção, é liderar com coerência entre aquilo que você é e aquilo que você faz. Quantas vezes a gente não passa por cima dos nossos valores para liderar, a gente deixa a organização corroer a nossa alma, né? E a gente faz do jeito da organização e não do nosso jeito, a gente se submete a estar debaixo de uma cultura que não é a cultura que a gente acredita. Então a gente precisa, na prática, o liderar com convicção, ele nada mais é do que a gente conseguir alinhar ali o discurso com a decisão e com o nosso comportamento, mesmo sob a pressão que as organizações mantêm sobre a gente. Eu ia até fazer uma pergunta, mas você já respondeu essa pergunta, se é possível liderar com convicção no mundo corporativo, né? E você trouxe essa tríade, né? Você pode repetir até, por favor? Posso, duro é lembrar, né? Porque a gente fala uma vez e não lembra nunca mais, mas vamos lá. É alinhar, discurso, o que a gente fala, com as decisões que a gente toma e os comportamentos que a gente tem mesmo quando a gente está sob pressão. Porque sob pressão, e aí a gente vai falar um pouquinho de inteligência emocional, mas sob pressão, imagina, a minha emoção, eu entro numa espiral descendente emocional e aquela emoção, ela cresce dentro de mim. E quando ela cresce, se eu for para a tríade da vida, que é o que eu sempre falo, né, que é a forma que eu penso, determina o que eu sinto determina o que eu faço, se eu perder o controle dessas emoções, a gerenciamento dessas emoções aqui dentro, a chance de eu encontrar um alinhamento entre discurso, decisão e comportamento, ela é quase nula. Então é como se a liderança, e aí, Cláudia, deixa eu só tomar uma liberdade poética aqui, dizer assim, a gente entendeu por muito tempo que a liderança era lidar com as pessoas. Então, se eu tenho um bom relacionamento, se eu converso, se eu consigo envolver as pessoas, eu tenho uma boa liderança. Só que isso é uma mentira. Porque a liderança, ela é uma profissão. Então, a liderança, ela exige um monte de atributos que não é sobre lidar. É sobre inspirar e desenvolver as pessoas. Mas para que eu inspire as pessoas, eu preciso liderar com convicção. As pessoas precisam olhar para mim e ver a minha coesão entre fala e atitude. Aí a pessoa precisa se apropriar de uma série de ferramentas para que ela possa colocar isso no dia a dia, né? Você defende que a escrita é uma ferramenta poderosa de liderança. Em que momento ela deixa de ser um exercício pessoal e passa a impactar diretamente a forma de liderar equipes? Olha lá, você sabe que nenhum líder que eu conheça diz assim, olha, Lívia, eu tenho um diário de liderança, eu escrevo, né, onde eu errei a mão, onde eu acertei a mão, o que eu vou fazer de diferente no dia seguinte. Então, quando eu pensei no diário de liderança e por que eu defendo, né, como uma ferramenta de liderança, é porque a liderança exige que a gente saiba quem nós somos. Porque a gente segue pessoas e não empresas. Então, as pessoas precisam olhar para mim e entender que vale a pena trabalhar comigo, que é o que eu chamo de querência. As pessoas precisam ter querência com a minha liderança. Então, eu preciso me autorregular. Então, a escrita, ela começa ali como se fosse um encontro com a gente mesmo. Mas assim que você torna essa escrita constante, ela vai transbordando, né, para a forma como a gente se relaciona com o mundo, para a forma como a gente entende as pessoas. Porque quando a pessoa ela tá ali escrevendo sobre o que ela sente, sobre o que ela pensa, sobre como ela vive,
a cabeça dela começa a trabalhar de forma a ir organizando as experiências antes que essas experiências tomem forma pelo ambiente e não por aquilo que ela é. Eu diria que o nosso cérebro, Cláudia, ele precisa de como se fosse de uma história, né? De uma narrativa para produzir o real sentido das coisas. Quando a gente está escrevendo, e por isso que eu chamo de ferramenta, a gente ativa áreas relacionadas à nossa memória, à nossa consciência emocional, à tomada de decisão. Então, a partir do momento que você usa o diário de liderança para fazer uma escrita reflexiva, os psicólogos chamariam de autoterapia, vai reduzindo o nosso ruído mental, né? E é óbvio que, como consequência, a gente vai aumentando a nossa clareza. Quero fazer isso, sinto orgulho de fazer isso, sinto orgulho de pensar assim, isso me contenta, para onde esse pensamento me leva? Então, as formas como a gente vai trazendo para a consciência vão impactar, obviamente, em como a gente lidera a nós mesmos, para que então a gente possa liderar as pessoas à nossa volta. Por isso que eu chamo de ferramenta. E você propõe a escrita como uma tomada de decisão, como um despertar da consciência para que a pessoa possa visualizar aquele cenário, é isso? Eu proponho a escrita como uma ferramenta de consciência. Eu entendi ao longo da minha experiência que as empresas, elas intoxicam a gente com as coisas e não com as pessoas. Então, a gente vai tão para o lado de resultado a qualquer custo, porque no fim do dia as empresas, elas trabalham porque elas precisam de resultado e tá tudo bem, mas a parte que me dói é o a qualquer custo. Então, se a gente não entender o que o ambiente está pedindo da gente, que é só resultado, e se colocar numa posição de isso eu não vou construir na minha vida, porque eu tenho um papel social enquanto líder, eu preciso de uma consciência. Eu preciso ganhar consciência do impacto das minhas atitudes, do impacto das minhas decisões, do impacto de como a gente fala ou decide as coisas em mim e nas pessoas. Eu sempre digo, se for para a pessoa ter uma relação organizacional com você e sair pior do que entrou, não tenha essa relação. Porque na profissão de liderança, todo mundo tem que sair melhor do que entrou. Então, é claro que isso exige consciência. E aí algumas pessoas falam, professora, você está querendo que eu seja santo, santa? E eu brinco, né, que nós somos herdeiros do pecado original, a nossa busca é da santidade organizacional. Então não é, claro, que você seja santo ou santa, mas que você tenha um comportamento consciente para o bem. E aí, Cláudia, sempre vem a pergunta, mas quando a gente tem consciência e usa a escrita para ter essa consciência, a gente não vai ficando muito fraquinho, visto como, sabe, muito do oba-oba, e a verdade é que não, né? A gente já vê em pesquisas que líderes com altas inteligências emocionais, líderes com forte consciência das suas atitudes, líderes que investem em autoconhecimento, eles trazem muito mais lucro para as organizações, porque eles estão muito mais inteiras ali nas posições deles e delas. E escrever faz com que a gente tome posse do que a gente é, porque a gente vai estabelecendo uma linha de raciocínio e vai melhorando aquela situação, né? Porque existem várias saídas para aquela decisão, né? Meu pai, ele ensinou muito isso quando eu e minha irmã éramos criança. Quando a gente chegava para ele, pai, ela brigou comigo, pai, ela fez isso, ela pegou meus brinquedos, ela quebrou minha boneca, ele falou assim, não me traga a reclamação, me traga a solução, o que é que você fez em relação a isso? E ele sentava a gente numa mesa redonda da Copa e ele mostrava, esse círculo aqui pode ter várias portinhas, você pode entrar em todas as portinhas e verificar qual é a melhor solução que você tem para esse momento. Então, antes de você vir reclamar, traga para mim algumas soluções para que a gente possa conversar sobre o assunto e não mais só uma reclamação. Então, a escrita, ela é exatamente igual para mim. São todas essas portinhas que eu vou entrando, testando, verificando, todas aquelas possibilidades, são degustações, né? E a escrita, ela faz isso de uma maneira maravilhosa,
porque muitas vezes eu já sei onde eu quero chegar, mas eu preciso usar a comunicação assertiva para poder chegar lá. E a escrita nos ajuda a isso, né? É isso mesmo, você sabe, Cláudia, que eu gosto de uma história que o meu ex-marido uma vez apareceu em casa com duas caixas pretas e um saco de areia na mão. E terra, e um saco de minhocas. E ele falou, vamos fazer uma compostagem em casa. Não sei, mas tudo bem, vamos fazer uma compostagem em casa. O que eu sei é que depois de um mês, tinham minhocas saindo daqueles buraquinhos da caixa, sabe? Porque acho que a caixa ficou pequena, não sei o que aconteceu, mas as minhocas invadiram a minha casa. Então eu costumo dizer que um cérebro não consciente na escrita, usando a escrita para essa consciência, ele faz a mesma coisa que o minhocário do meu marido, você entendeu? Eles coloca uma minhoquinha e de repente são 500, porque a gente elucubra e a gente entra na nossa masturbação mental, né, do nosso próprio ego, da nossa própria forma de pensar, das nossas verdades. E poxa, quando você escreve, você consegue trazer o seu cérebro para aquele espaço, para estar presente ali e não na sua imaginação. Então, pensar é diferente do que escrever pensando. E aí tá o grande... Eu acredito que toda pessoa em posição executiva de liderança, seja na empresa, seja no clube, seja na igreja, deveria andar com um caderninho no bolso. Porque a partir do momento que você sente que você vai perder o controle, que tem frio na barriga, que tem ali uma emoção chegando, pega o caderninho e escreve. Porque a consciência muda tudo. Na consciência a gente tem a opção de se a gente vai agir assim ou assado e qual é o impacto que eu quero, né? Sabe que eu carrego muito Moleskine na bolsa, né? Eu ponho aquelas agendinhas, eu adoro, mas eu tenho um apontamento de notas no celular, eu não sei se você consegue ver daí. E aqui eu já tenho mais de 2.000 anotações que eu faço quando eu não estou podendo escrever. Então, ou eu tomo nota de voz e escrevo depois, ou eu escrevo desenhando aqui e vou escrevendo rapidamente, tomando nota das palavras-chave. Mas eu tenho esse hábito, é que não consegui mostrar porque a telinha é amarela, né? Olha aí. Aqui, ó, eu sou das antigas, Cláudia. Eu tô vendo. Eu tenho assim, ó, eu tenho um caderno. Pequenininho, olha, é menor que a minha mão, fica na bolsa. Ele é de anotações grandes. E este daqui é frase. E tipo, essa frase faz muito sentido para mim. Eu escrevo o dia e escrevo a frase que eu ouvi. Que legal! Então, uma frase e um de pensamento. E aí, ainda de noite, eu tenho o meu diário, e aí eu chamo de diário de oração, que é quando eu converso com o meu grande eu, sabe? As minhas reclamações comigo, as minhas gratidões comigo. Então, eu venho usando a escrita como forma de ganhar consciência sobre quem eu sou, sobre o meu papel, sobre os meus caminhos. E é por isso me encorajou muito a escrever o diário de liderança, porque eu vejo o quanto funciona para mim. Então não é que vem do nada, sabe? Se a escrita funciona para mim, ela pode funcionar para você também. Então por que não, né? E eu quero ver a capa do livro, ele tá aí pertinho de você? Tá, super. Aqui, ó. Que lindo! Diário da Liderança, 365 dias de expansão da consciência, o agir com convicção. Linda a capa, maravilhosa, adorei, maravilhosa. Agora eu posso te contar? Vou contar só no seu podcast, mas vou te dar... Pode contar, sim, por favor. Sabe que quando eu falei sobre a capa desse livro, não tem nada a ver com liderança, né? Aliás, a minha mãe, eu não tinha mostrado a capa para ela, e minha mãe é uma leitora, assim, assídua e super dedicada de romances e dramas e blá. E aí, minha mãe viu no Instagram a capa do livro, e ela olhou, ela não viu que era meu, ela falou, nossa, um novo romance. Porque a capa, ela não tem a ver com um livro executivo de liderança, mas ela tem uma cara mais que acolhe, né? E para mim, Cláudia, o desenho, ele fala com a nossa reflexão em estar presente nesse desenho. Então, ele tem uma casa solitária aqui embaixo. Por quê? Porque a gente só cresce
a gente cresce, não é que a gente só cresce, a gente cresce a nossa consciência quando a gente tem coragem de estar sozinho, sozinha com nós mesmos. Então, esse gostar da nossa companhia é muito interessante, né, que a gente tenha convicção. E aí a gente tem uma aurora boreal, que eu sou apaixonada pela aurora boreal, porque a aurora boreal, ela não tem todo dia. Você tem que, às vezes você viaja para o lugar e você tem que acampar, e você fica lá e nada acontece. Mas você teve a experiência de ir até lá. Então, você tem que ter a convicção, ela vai surgindo, ela vai se formando quando a gente tem a paciência para esperar a nossa maturidade. Não é na hora que a gente quer. E é por isso que são 365 dias. Porque a gente precisa criar novas sinapses. A gente precisa criar novos caminhos, novas verdades sobre nós mesmos. Então, a aurora boreal, ela vem muito no sentido de que a gente precisa agir, mas a gente tem que esperar. Vai acontecer quando tiver que acontecer, a nossa convicção. Além de trazer um mistério de você não saber o que vai acontecer, né? A aurora boreal, atrás dessa casa, dessa cabana, ela falou muito comigo, porque eu gosto muito dessa imagem, e o líder, ele tem essa jornada solitária, mas ele precisa aprender a caminhar por isso, né? Então, você acredita que a repetição diária, ela é tão importante para gerar mudança real de comportamento? E é por isso que são 365 dias de reflexão diária e contínua. Então, Cláudia, os estudos, eles dizem assim, que a aprendizagem, ela é como se fosse uma espiral de internalização, né? Então, você tem um conhecimento e você vai tornando aquele conhecimento a sua vida, e você vai praticando, e você vai pensando sobre ele, e a continuidade disso traz ali um novo pensamento, uma nova verdade para você, uma nova conexão neural. Então, quando eu falo de 365 dias, eu exagerei, porque na verdade a gente precisa de 180 dias consecutivos de dedicação a alguma coisa para que ela se torne ali uma verdade para gente. Quando eu coloquei 365 dias, é porque eu pensei assim, ok, 180 dias formou, mas será que eu gostei daquilo? Deixa eu aprofundar um pouquinho mais. Então, eu fui olha, você tem o básico, mas você também tem o plus aqui, porque eu gostaria realmente que as pessoas, elas usassem o diário para que elas saíssem melhores do que aquilo que elas entraram. E o melhor não é porque eu tô colocando um conhecimento ali, não, é o melhor porque você teve coragem de refletir sobre você, sobre quem você é, sobre as suas mentiras, sobre as suas crenças, sobre as suas verdades, e entender o meu eu adulto se agrada ou não se agrada da forma que eu penso. Porque muitas vezes a gente coloca na liderança o meu eu criança, né? Daquilo que contaram. A gente vem de uma geração que a gente utilizava diário, né? A gente começava, querido diário, né? Eu gostei muito disso que você trouxe, porque é exatamente isso. A gente tinha o hábito de escrever. Em que momento da vida que a gente perdeu, né? Esse hábito de conversar com a gente mesmo. Então, o livro, eu acredito que ele seja uma excelente ferramenta aí para poder ensinar a pessoa a pensar como escrever, não é isso? É isso mesmo, é uma academia. A gente faz academia para o corpinho, né? A gente tem que fazer academia emocional e neural também. Então, ela é uma academia. Um dia você vai para academia, você não vai ficar fortona, lá, tudo definido. Então, precisa de um exercício contínuo para que você possa exercitar seu músculo cerebral. É muito importante isso, né? E no livro você fala sobre a neuroplasticidade, colocando até como um dos grandes pilares do livro, né? Como é que os líderes podem, de fato, reprogramar os padrões mentais antigos ou emocionais no dia a dia? Vamos lá. Primeiro, a gente precisa... Só quero voltar ali na última pergunta, porque eu falei de músculo, né? Músculo cerebral, é claro que eu coloquei bem entre aspas, tá? É só uma forma, assim, desenhada da gente falar sobre o cérebro. Agora, respondendo a sua pergunta, primeiro é importante a gente entender que o cérebro, ele não muda porque a gente quer mudar ele. Ele muda a partir das nossas experiências, que são repetidas e repetidas com consciência emocional. Só repetir também não ajuda, repetir com consciência, estar presente no presente, aí vem mindfulness, vem um monte de outras coisas, né? Então, a neuroplasticidade, ela
descrevendo ela é a nossa capacidade de criar novas conexões neurais ao longo da nossa experiência, ao longo da nossa consciência, ao longo da nossa evolução. Então, isso significa que ninguém, nenhum líder, nenhuma líder está condenado ou condenada aos seus padrões emocionais. Então, posso ser hoje assim, mas eu posso me reinaugurar e ser uma pessoa diferente daqui para frente. Então, quando a gente fala de reatividade no ambiente de trabalho, de insegurança, de dificuldade de comunicação, de impulsividade, todas essas coisas elas podem ser trabalhadas a partir do momento que a gente adultece. O adultecer é ganhar consciência de si mesmo. Então, precisa fazer uma repetição consciente. O cérebro ele vai fortalecendo aquilo que a gente utiliza com uma certa frequência, né? Então, se uma pessoa em liderança, ela vive diariamente em ansiedade, em autocobrança, em urgência, ela vai fortalecendo os circuitos neurais que estão ligados ali ao estresse. Mas aí, ela pode falar assim, mas eu não consigo mudar a realidade. Não, mas você consegue mudar a forma como você enxerga a realidade. Então, se a gente começa a praticar a reflexão, respirar, fazer uma escrita emocional, escutar de forma adulta, se autorregular através da inteligência emocional, a gente vai fortalecendo novos caminhos neurais. Então, na prática, reprogramar os nossos padrões, ele vai começar em pequenas ações, pequenas. Primeiro, quando você escreve, você passa a perceber quais são os seus gatilhos. E aí você começa a perceber um gatilho antes de reagir. No livro, no final, eu acredito que é no final de cada página que tem aqui, deixa eu ver onde que eu coloquei isso daqui, que emoção ficou aqui dentro depois da leitura. As pessoas podem olhar e falar, nossa, por que tem que escrever a emoção? Porque nomear uma emoção te torna uma outra pessoa, porque a partir do momento que você nomeia, você leva essa emoção para uma área racional do seu cérebro e você consegue decidir o que fazer com a emoção. Então, ter consciência do que você sente pode mudar a sua vida na escolha do que fazer com aquela emoção. Você passa a questionar, você pode começar a questionar alguns pensamentos que são automáticos. Você pode falar assim, olha, agora eu estou muito estressada, então dá licença, eu preciso de 10 minutos e eu já volto, que é o que eu chamo de pausa consciente. Você pode escrever sobre as suas experiências no dia e vai repetindo esses comportamentos até que eles vão se tornando uma coisa mais natural na sua vida. Então a gente tem que ter na nossa mente que o cérebro ele vai aprender sempre por repetição e emoção. E por isso, toda mudança que a gente precisa na liderança, e considerando que elas são profundas, elas vão exigir que a gente pratique e que a gente seja intencional na nossa praticagem. E eu quero até trazer para a nossa conversa aqui um filme que tem sido extremamente comentado na mídia, que está ainda sendo veiculado no cinema, que é O Diabo Veste Prada 2. A mudança da Miranda, né, para uma líder mais consciente. Ela era uma líder que todo mundo tinha medo, uma líder que no olhar ela já fazia com que as pessoas saíssem da sala. E nesse segundo filme ela já traz até a humanização da fala dela, das roupas dela, de uma maneira diferente. Eu ainda não assisti o filme, quero assistir para ver se é verdade mesmo que ela conseguiu mudar. Mas se ela mudou, vem de encontro com essa teoria e essa prática que você traz, que o líder é modelável. Todos nós somos modeláveis, né? Até porque eu defendo, Cláudia, que a liderança ela é um papel. Então vamos lá, né? Deixa eu explicar isso direitinho. A gente leva para a liderança, sendo ela profissão, né? A gente leva os nossos valores, a gente leva o nosso caráter, a gente leva a nossa personalidade, mas a gente vai precisar o tempo todo entender que para inspirar as pessoas e desenvolver as pessoas, muitas vezes eu vou ter que ajeitar o meu nível de inteligência emocional, o meu nível de inteligência social, o meu estilo comportamental, tá de olho na minha reputação, entender quais são os meus gatilhos de performance. Então, eu vou precisar ir me ajeitando às necessidades do outro, porque a liderança, ela é uma doação de comportamento para que o outro possa se inspirar e se desenvolver para entregar resultados. Então, eu não assisti também o segundo O Diabo Veste Prada, né, o 2.
Mas, então não posso opinar sobre isso, mas eu diria que qualquer pessoa que tenha consciência de que a liderança pode matar ou fazer as pessoas à nossa volta viverem com abundância, deveria ter a coragem de olhar para dentro de si mesmo, de si mesma e dizer assim, olha, eu vou fazer diferente. Exatamente isso, né? E você trouxe com uma fala muito natural, né? Você tem o poder de matar a outra pessoa, né? De mudar a saúde, a vida, a família da outra pessoa. Então, é extremamente necessário olhar para dentro para saber como que eu posso agir com os outros, né? É isso mesmo. No livro você também traz a questão do sair do piloto automático, né? Que muitas vezes a gente vive num piloto automático, seja pela correria, seja pela falta de consciência que a pessoa tem, né? Quais são os sinais de que um líder ele está operando nesse modo e qual é o risco para esse tipo de gestão? Ai, ai, ai. Piloto automático é uma das coisas mais gostosas da vida, né? Porque exige quase nada da gente, né? A gente vai e vai. Mas olha lá, o piloto automático, ele é quando a pessoa em liderança, ela continua funcionando, mas ela não tá ali. Então o corpo tá, mas a alma já não foi. Então a pessoa entrega, ela resolve, ela participa, ela responde, ela tá lá. Mas ela não tem consciência sobre o quanto ela tá se impactando com aquilo, o quanto ela tá impactando as pessoas à sua volta e até o negócio. Então, os sinais que aparecem são assim, ó, a pessoa é super impulsiva, fala e depois se arrepende, fala uma coisa que não deveria falar naquela hora, faz alguma coisa que poderia esperar. Uma escuta, né, que é superficial, então a pessoa fez de conta que escutou, mas não escutou, porque no piloto automático a gente vai, a alma não está presente, né? Então, a pessoa ela fica numa sensação de constante urgência de resolver as coisas, então ela fica, no entre aspas, na faseção, sabe, Cláudia? Fica num cansaço emocional crônico, então dorme cansado, acorda cansado e fala que tá tudo bem, a vida é assim mesmo, deixa de estar presente nas relações, então eu deixo de conversar com você de verdade, de olhar no seu olho, entender as suas necessidades, né? Então, quando eu tô no piloto automático, que é liderar sem consciência, eu acabo tornando o ambiente organizacional quase que sanguinário. Desculpa falar assim, né, Cláudia, mas eu não percebo o meu impacto nas pessoas. E se liderança é profissão, eu precisaria entender que no caminho de que eu posso trazer vida em abundância ou matar as pessoas à minha volta, poxa, se eu estou na posição de liderança, eu preciso ajudar essa sociedade a ser cada vez melhor. Então, o ambiente organizacional, é claro que ele recompensa a produtividade imediata. Então, você foi, você entregou, ótimo, porque no fim do dia é sobre isso. Mas quando você só está olhando para a produtividade, vem uma desconexão emocional gigante. E aí que eu provoco no sentido de que a gente precisa ter uma mentalidade de abundância e não de escassez. Na escassez, a gente fala assim, ó, ou eu faço a liderança no piloto automático, mas eu entrego resultados maravilhosos, ou eu faço uma liderança consciente, com convicção, e talvez eu não entregue resultados maravilhosos. Mas você está colocando um ou aí no meio. O convite para a liderança, ele é sempre da abundância, que é, eu vou entregar resultados maravilhosos e vou ter certeza que as pessoas e eu chegamos vivos ao final de tudo. Então, esse chegar vivo, ele depende da gente desligar o botão do automático e para não repetir, né, os padrões antigos que vão reduzindo a criatividade, a empatia, a capacidade adaptativa e ligar o botão do manual, que é o que faz a gente agir com convicção. Que legal isso, né? É o tempo de parar e tomar uma decisão, e a escolha nesse momento é quem vai mudar, né? A gente tem o poder de escolher, né, de um lado ou de outro, e a gente só precisa parar, respirar e olhar para tudo isso, né? Você sabe, desculpa, Cláudia, mas você sabe que o liderar sem ser no piloto automático, nada mais é do que liderar com presença, né? É saber de que lado do muro você tá. E eu gosto muito da história, né, do samurai que estava em cima do muro, e de um lado do muro o bem, do outro lado do muro o mal. E o mal fica assim, desculpa,
O Ben fica assim pro samurai, pula para esse lado do muro, aqui é muito legal, aqui a grama é bem fofinha, aqui a gente toca música, aqui as relações são muito legais. E o lado do mal não fala nada pro samurai pular do lado dele. E depois do Ben tentar convencer esse samurai a pular pro lado dele, ele grita lá por cima do muro, né, pro mal e fala assim, poxa, por que você não tá tentando convencer o samurai a pular pro seu lado? E a resposta é muito simples. Quem tá em cima do muro já está do meu lado. Então, quando eu trago isso para liderança, Cláudia, eu estou dizendo assim, se você decide ficar em cima do muro entre o um ou o outro, liderar com presença ou entregar resultado, você já está matando as pessoas, você já está do lado do mal, porque é e não ou. Importante, né, a gente colocar isso porque a pessoa precisa se autoconhecer antes, né, e se autoliderar, né? Sim. Como é que você acredita, a autoliderança ela aparece como base para qualquer liderança de impacto? Por que é tão difícil para alguns executivos olharem para si mesmos com essa profundidade que você está trazendo? Cláudia, você sabe que eu digo, né, que quando uma pessoa é promovida, se alguém dá assim um abraço e diz parabéns, que legal, sucesso na sua jornada, mentiram, né? Deveriam abraçar e dizer assim, ó, coragem. Coragem, porque agora o negócio é difícil. Você perdeu o direito de não se olhar, você perdeu o direito de não refletir, você perdeu o direito de agir no seu botão do automático, você perdeu o direito de falar do jeito que você quer, você perdeu o direito de não ter energia. Então, olhar para dentro exige coragem emocional. Durante muitos anos, a gente vai falar aí, década de 80, década de 90, as pessoas falavam assim, ó, vem trabalhar, mas deixa a emoção do lado de fora. Porque o ambiente organizacional, ele ensinou as pessoas em liderança a serem pessoas eficientes que entregassem resultado, mas não necessariamente conscientes. Então, muitas pessoas em liderança foram aprendendo a construir uma carreira desenvolvida ali em cima de controle, de racionalidade, de performance. Meu pai diria carreiras coisófilas, que as pessoas estão só olhando para as coisas, né? Só que a autoliderança, ela vai exigindo a consciência, né? A convicção, ela exige que a gente seja vulnerável para nós mesmos. Que a gente tenha uma honestidade aqui dentro de olhar, sabe? Falar, poxa, eu não gosto do que eu tô vendo. Ou eu adoro o que eu tô vendo. Se eu gosto do que eu tô vendo, eu fortaleço. Se eu não gosto, eu preciso ter coragem de aprender a desaprender um monte de coisas. Eu preciso ter disposição para reconhecer os meus limites, disposição para entender, poxa, isso é medo. Eu quero ter esse medo. Eu, adulta, eu entendo que esse medo ele ainda é viável para mim. E tudo isso, essa coragem, ela assusta, né? Também tem uma questão ali neurológica importante, porque o nosso cérebro, ele prefere a previsibilidade. Então, quando a gente vai questionando os nossos padrões internos, a forma como a gente sempre funcionou, pô, isso gera um desconforto danado, né? Porque vai ameaçando ali tudo que já estava estabelecido. Então, as pessoas, elas vão ficando cada vez mais ocupadas para que elas não entrem em contato com elas mesmas. Por isso que no diário de liderança, Cláudia, eu faço, você não vai gastar mais do que 5 minutos por dia. Porque eu sei que as pessoas são ocupadas e que o mundo manda as cabeças das pessoas para a ocupação. O vazio sempre assusta, porque o vazio de coisas nos enche de nós mesmos. Então, o meu convite com esse livro é, vamos tomar consciência. E não é para a liderança que vai ser mais humanizada. Aliás, eu não conheço outro tipo de liderança que não seja humanizada, porque a gente lidera humanos. Mas é para uma liderança onde a gente tenha certeza que as pessoas e nós mesmos estamos saindo melhores do que a gente entrou. Eu acho que esse é um dos grandes objetivos do diário de liderança. Sabe que recentemente eu li num texto de um colega que, numa pesquisa da Harvard, chegou-se à conclusão que um ser humano toma 65 mil microdecisões por dia. E no seu livro você aborda a questão das microatitudes. E para mim é muito similar isso, né? A microdecisão e a microatitude. Como é que essas chamadas microatitudes, elas influenciam
a cultura organizacional e os resultados de longo prazo de uma equipe? Ótimo, vamos lá. Eu costumo dizer que a cultura das empresas, ela não é construída quando alguém vai lá na frente e fala alguma coisa bonita. Ela vai sendo construída nos pequenos comportamentos que estão sendo repetidos ali pelas pessoas todos os dias, todas as horas. Então, a forma como uma pessoa em liderança vai responder a uma pergunta, vai escutar alguém, vai reagir com um erro, né? A gente tem aí hoje o ambiente de segurança psicológica, quando as pessoas, como ela olha para alguém que está em reunião ali, como ela reconhece um esforço, como ela reconhece dedicação, como ela reconhece resultado, tudo isso vai comunicar a cultura da organização. Então, são as microatitudes ali que vão ensinando, e eu diria aqui, ó, silenciosamente, para as pessoas, o que é aceitável, o que é valorizado e o que é ignorado dentro daquela empresa ou daquela área. Então, o nosso cérebro, ele vai aprendendo muito mais pela observação do que pela instrução, isso a gente já sabe. Então, quando a gente vai pensar, por exemplo, em neurônios espelho, né, que faz com que as pessoas reproduzam os padrões emocionais e comportamentais que estão acontecendo ali no ambiente, quando você, uma pessoa em liderança, pratica uma escuta genuína, pratica o respeito, pratica coerência, pratica, diríamos até que estar presente ali no presente mesmo, as pessoas à sua volta começam a funcionar exatamente desta maneira. Então, porque as pessoas vão se conectando com você, com o seu jeitão, mas o contrário também acontece. Então, quando uma pessoa em liderança vai ali, ela te interrompe, ela tá sempre agressiva, sempre de mau humor, sempre colocando um ambiente de medo, com a cultura do silêncio, né? Então, as pessoas não falam porque tem medo. Então, no longo prazo, é óbvio que isso vai impactar a forma como a organização funciona. Então, as microatitudes, eu diria que elas são gestos muito pequenininhos na forma como a gente faz as coisas, que a gente só consegue ter microatitudes de impacto se a gente tiver consciência. Mas a liderança, eu diria que ela é um conjunto de sinais, de tudo que está acontecendo ali à nossa volta. E as pessoas, elas sempre vão acreditar muito mais nos sinais que uma pessoa em liderança emite do que no slogan que está lá pintado na parede. Por isso que eu defendo as microatitudes. E aí você me lembrou do corpo fala, né? Porque é esse conjunto dentro da nossa personalidade que faz com que um líder se distinga de outro líder, né? É isso mesmo. Dentro de todas essas ferramentas, você já falou sobre isso durante o nosso bate-papo, mas eu quero agora que você explique melhor a questão da pausa consciente em meio à nossa rotina acelerada. Como equilibrar essa necessidade de reflexão com urgência nas demandas corporativas? Sabe, essa é uma pergunta super importante, porque tem um mito ali, né, organizacional, de que parar para refletir é perder tempo. E eu diria exatamente o contrário, que quando a gente não reflete, isso custa dinheiro, custa energia, custa relação com as pessoas, custa decisão precipitada, custa saúde emocional, tem um custo absurdo. Então, o que eu proponho não é uma pausa longa, sabe, que te desconecta da realidade, é pausa inteligente. O que eu quero dizer com isso? São 5 minutinhos que você para pensar no como você está fazendo, se é sobre aquilo mesmo, e você pode evitar meses de desgaste com uma decisão certa. Então, quando uma pessoa em liderança, ela desenvolve o hábito ali de observar, quando você está observando já é uma pausa consciente. Você vai melhorando a sua clareza mental. Você vai reduzindo a sua impulsividade, que é a inteligência emocional, né, controle de impulso. Você toma decisão muito mais estratégica. A gente vai vivendo no modelo de um funcionamento automático, como a gente já falou ali atrás. Mas o cérebro, para ele economizar as energias, ele vai repetir padrão. Só que quando a gente é consciente, quando a gente se dedica a uma pausa pequena e consciente, a gente percebe que não vale a pena viver no piloto automático. Então a gente precisa de pequenos espaços para o que eu chamo de metacognição, que vamos pensar sobre a forma que a gente pensa. Eu adoro isso, Cláudia. Porque todas as vezes que eu tenho coragem
de pensar sobre a forma que eu penso, eu decido se aquilo vai continuar sendo a minha verdade ou não. Então, uma pausa consciente, tá tudo bem que o mundo é uma loucura. Só que você tira 3, 4 minutos para um café. Por que você não vai tomar um café com você mesma? E vai parar um pouquinho para pensar naquilo que está acontecendo, nos problemas, e escrever sobre isso para tomar decisões que combinem mais com a sua essência. Então, a pausa consciente, eu diria que ela não compete com a produtividade, mas ela vai qualificando como você está produzindo. Porque todas as vezes que uma pessoa, um líder, uma líder que está exausta emocionalmente, ela até continua produzindo ali, entregando, mas dificilmente ela vai continuar inspirando as pessoas ou construindo relações saudáveis no ambiente organizacional. Para mim, essa pausa reflexiva, ela não é moda, e muito menos um luxo, mas ela é como se fosse uma limpeza, uma higiene, né, emocional e estratégica que nós, enquanto líderes, precisamos ter para que as nossas atitudes tenham coesão com quem nós somos, que é o agir com convicção. E quais são as perguntas que a pessoa precisa fazer nesse momento, dessa pausa consciente, ou como que esse reconhecimento e a nomeação das emoções pode ajudar o líder a ser mais estratégico e menos racional? Vamos lá. Durante muito tempo, Cláudia, as empresas, elas venderam a ideia, né, de que a emoção sempre atrapalharia. Mas hoje a própria neurociência, ela vai provando o contrário pra gente. Então, quando a gente vê ali o Damasio, né, nos estudos dele, que ele vai mostrando que as pessoas com lesões nas áreas emocionais do cérebro, elas tinham muito mais dificuldade de tomar decisão, mesmo com o QI ali, então a inteligência cognitiva super preservada. Então, a emoção, ela não é a inimiga da racionalidade, ela é mais uma informação para a racionalidade. Então, quando uma pessoa em liderança, ela consegue nomear o que ela sente, e para isso é muito fácil, né? Basta lá no Google uma mandala das emoções, lá tem um monte de emoções, que você pode olhar, identificar o que você está sentindo, porque nem vocabulário emocional a gente tem, né? Mas quando a pessoa ela faz isso, ela vai ampliando a sua consciência emocional. Tanto que no livro, Cláudia, não sei se você viu, mas o marcador de páginas, ele é um diário emocional, um dicionário emocional. Então ele tem algumas emoções e a definição delas. Por quê? Porque a gente precisa entender quando é frustração, quando é insegurança, quando é se sentir ameaçado, porque a gente tem que separar o que é emoção do que é a nossa ação impulsiva. Então, o problema não é você sentir a emoção. O problema é você sentir, não ter consciência e deixar aquilo te dominar. Então, a nomeação emocional, ela vai como se fosse ativando uma parte específica do nosso cérebro, aqui o córtex pré-frontal, que é responsável pela autorregulação nossa e que vai reduzindo a hiperatividade da nossa amígdala cerebral, que está, né, aqui entre os dois lobos, que é uma parte que está ligada às nossas respostas automáticas de defesa. Então, na prática, reconhecer as nossas emoções vai nos tornando pessoas e líderes cada vez mais estratégicos. Porque a gente passa a responder com conexão com a gente com intenção, e não apenas reagindo por impulso. Quando a gente está consciente emocionalmente, a gente lê o ambiente melhor, porque os nossos olhos veem, bíblico isso, né? Aquilo que o nosso coração tá cheio. Então vamos lá. Se emocionalmente eu não tô bem, eu posso estar no mesmo ambiente que você, mas eu vou achar aquele ambiente horrível. E você, se você estiver bem emocionalmente, você vai achar aquele ambiente maravilhoso. Então, quando eu tô consciente, eu consigo ler melhor os ambientes, eu consigo antecipar melhor os conflitos, eu consigo construir mais confianças com as pessoas e, é claro, sem dúvida nenhuma, tomar decisões que sejam muito mais humanas, sem perder a nossa firmeza que é necessária para a liderança, sem perder a nossa diretividade. Então, nomear emoção é estratégia de liderança. Que legal isso, né? Eu estava ouvindo você falar e foram
eu fui criando alguns cenários, né, dos ambientes os quais eu já passei antes de ter a minha agência há 20 anos, mas quando a gente se identifica com o lugar, quando a gente veste a camisa, ou quando a gente está na nossa missão e propósito, você se blinda, né, de tudo aquilo que vem com outra energia para você, e você continua vivendo aquilo com lucidez dentro do lugar, né? Não se permitindo entrar nesses meandros escuros aí dessas conversas que só levam ao insucesso de um time, né? Então, estar equilibrado, estar bem consigo, conhecer as emoções é extremamente importante para que a pessoa realmente se blinde, seja forte, né? E eu tenho ouvido muito isso, né? Que um cérebro forte, ele sustenta um corpo forte sustenta um cérebro forte, né? A gente precisa dessa musculatura, né? Precisamos. Forte, né? Isso precisa ser forte, né? Que legal isso. Adorei toda essa questão que você trouxe. O livro, ele chega num momento muito importante, né, da nossa história, que é tocar no assunto da liderança, é falar sobre como ser um bom líder, né? Um líder genuíno, um líder que inspira, um líder que motiva. Nossa, como é gostoso trabalhar com aquela pessoa, né? Como tudo flui com ela e com outras pessoas normalmente não, né? E eu quero que você diga agora, antes da gente terminar essa nossa conversa fantástica, que eu estou adorando, que a dos bastidores foi melhor ainda, né? Porque éramos só nós duas, né? E nós pudemos falar muito. Ao longo da sua experiência, quais foram as transformações mais surpreendentes que você já observou em líderes que adotaram essas práticas de autoconhecimento? Talvez nos nossos processos, hoje, né, aqui maio de 2026, a gente acompanha na nossa consultoria mais de 50 líderes de topo de organizações. Então, a gente tem histórias que não acabam, né? A gente faz esse trabalho de mentores individuais, de conselheiros individuais, que a gente vai prestar essa consultoria para a pessoa e não para o negócio. Então, a gente tem histórias e mais histórias. E talvez a transformação mais bonita seja perceber muitos deles e delas deixando de performar ali um personagem para ocuparem a verdade deles, né? Eu já vi líderes extremamente técnicos que aprenderam a escutar. Eu já vi pessoas que eram duras e que acreditavam que só através da dureza emocional que elas se tornariam, assim, líderes bons, perderem isso e deixarem isso de lado, na verdade, né, e serem muito mais humanos, reconstruindo crenças. Eu já vi pessoas que eram inseguras, com síndrome do impostor, da impostora, que passaram a desenvolver, né, presença e coragem através da consciência. Então, eu diria que o autoconhecimento, ele muda muito a forma como a pessoa em liderança ela olha para si mesma. Mas ela também muda, diria que a forma como, não é só sobre mim, sabe? É a forma como eu posso enxergar as outras pessoas também, porque quanto mais eu conheço de mim, mais eu consigo olhar para o outro, entendendo o que está acontecendo ali no lugar que não é o meu lugar. Então, quando alguém começa a entender as dores das pessoas, os gatilhos, os padrões, as vulnerabilidades e as suas próprias, né, dores, gatilhos, emoções e vulnerabilidades, a gente se torna menos defensivo, muito mais consciente, né, do nosso impacto nas pessoas. Eu acho que tem uma outra transformação muito grande que eu tenho observado nas pessoas que fazem um diário, que têm uma consciência, né, é que as pessoas começam a sair do modo de sobrevivência. O modo de sobrevivência tem matado muitas pessoas. Matado emocionalmente, né? Porque cansa ficar no modo sobrevivência. Então a gente fica apagando incêndio o tempo todo e a gente não percebe que a gente está emocionalmente exausta. E quando a gente começa a refletir sobre nós, a gente passa a construir escolhas que são muito mais alinhadas com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente está construindo, com os nossos valores, com as nossas verdades. Eu diria que tem
algo que é muito poderoso nesses processos de transformação, que eu tenho observado, é que as pessoas em liderança que se conhecem, elas param de liderar pelo medo. E você falou de medo ali bem no comecinho, né? Elas param de liderar pelo medo porque elas começam a liderar por coragem, por presença. E isso vai transformando completamente a querência das pessoas em entregarem resultado. Então, eu diria que quando eu mudo, o meu entorno muda. Então, não adianta eu querer mudar o fora se eu não mudar. Se eu tiver coragem de transformar aqui dentro. E essa frequência, essa energia, ela vai ressoando, né? Como aquelas pedrinhas que a gente joga na água, né? Ela vai ressoando e trazendo sempre cada vez mais clareza, né? Para o lado de quem escolhe esse caminho da liderança com convicção, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Que conversa deliciosa, adorei. Você é convidada a voltar novamente aqui para que a gente possa conversar mais sobre isso, porque a gente precisa levar essa liderança diferenciada para as pessoas, para que elas entendam que liderança é um conjunto de atitudes, de decisões que a gente toma ao longo do dia e que você trouxe muito bem aqui falando sobre as microatitudes, né, que a gente toma durante o dia para que a gente seja um líder cada vez melhor, né? E para a gente finalizar, eu quero que você diga para o profissional que quer começar a liderar com mais intenção, com mais autenticidade, mas não sabe por onde começar ainda, qual que é o primeiro passo mais prático? Eu diria que o primeiro passo, assim, ele é muito simples, mas ele é profundo. É começar a se observar com honestidade. É ter coragem de se auto-observar. Então, antes de tentar mudar as equipes, os processos, as coisas, a gente precisa aprender a perceber quem somos nós adultos e não crianças. Eu costumo dizer que antes de tudo, Cláudia, a liderança, ela é autoconsciência. Então, eu começaria criando um pequeno ritual ali diário de reflexão, que pode ser até no final do dia, né? Se você ainda não tem o diário de liderança, o livro, mas se perguntar, né? Como é que eu impactei as pessoas hoje? Em quais momentos eu reagi no automático? O que me fez sentir orgulho? O que faria eu fazer diferente amanhã? Eu adoro essas 4 perguntas, porque elas não te colocam numa posição de vítima, mas numa posição de, ok, eu errei, eu acertei, o que eu vou fazer diferente amanhã? Então, isso parece pequeno, mas eu vou te dizer que muda tudo. Porque aquilo que vai para a consciência deixa de comandar a nossa vida, assim, de forma que a gente não esteja percebendo, né? Então, no silêncio da vida. A autenticidade, que está super na moda, não seja autêntico, seja autêntico na sua melhor versão e não na sua pior versão. Então, exatamente isso. As pessoas confundem ser autêntico com ser uma pessoa que fala tudo no momento errado, né? E a gente precisa entender o que é ser autêntico. Exatamente. E não vai nascer autenticidade de liderança, de você nessa versão, né, consciente, porque a melhor versão também, para mim, não é a versão de coaching, é a versão consciente. Essa é a nossa melhor versão. Ela não nasce de técnicas assim, são prontinhas, sabe? Ela vai nascendo quando você vai encontrando a coerência entre aquilo que você pensa, aquilo que você sente e aquilo que você faz. E essa coerência nessa tríade da vida, né? Pensa, sente e faz, ela só surge quando tem coragem da gente olhar para dentro. Ninguém se transforma, né? Através de uma microprática e nem da noite para o dia. Aurora boreal. Você precisa ter a paciência, você precisa da ação de se deslocar até o local, mas você precisa de paciência para ver se ela vai aparecer. E se ela não aparecer, você volta para o mesmo lugar, para observar mais um pouco, até que um dia, na sua pausa honesta, você consegue enxergar aquilo que você procura. Parabéns por trazer o assunto com tanta leveza, com tanta fluidez, porque
nós precisamos dessa reflexão, dessa sacudida, mas com essa leveza que você traz, né? E o livro é fantástico, parabéns por escrever mais um livro, por levar o seu legado e por impactar positivamente a vida das pessoas, Lívia. Gratidão, Cláudia, pela oportunidade, porque eu tenho certeza que essa nossa conversa pode colocar uma pulguinha aqui atrás da orelha de diversos líderes para que possam ter cada vez mais consciência na prática da liderança. Obrigada, Cláudia, pela oportunidade. Eu que agradeço, e agradeço você também que está nos assistindo, porque nós chegamos a mais um final de mais um episódio do Carreira e Suas Vozes, mas com uma conversa em que nós tivemos a oportunidade de refletir sobre a importância de desacelerar para se reconectar consigo mesmo, né, desenvolver a consciência emocional e liderar de maneira mais autêntica e humana. Quero agradecer mais uma vez a doutora Lívia Mandelli por compartilhar tantos ensinamentos valiosos sobre autoliderança, inteligência emocional, neuroplasticidade e transformação por padrões comportamentais. E até o próximo episódio do Carreira e Suas Vozes, com mais histórias, conhecimento e conexões que inspiram carreiras e transformam vidas.